Gravando. Então, vamos lá, pessoal. Ó, então, a colheita... Opa, então vamos lá, pessoal. Epa, caiu aqui, vamos lá, né? Então, pessoal, vamos lá, pessoal. Então, hoje, o nosso assunto hoje vai ser o quê? Tabela periódica dos elementos químicos. Pergunto uma coisa para vocês. Vocês já viram uma tabela periódica? Já. Sim. Sim. Ó, pessoal, então para que serve essa tabela periódica? É para identificar os elementos? Ótimo! Isso aqui ela é até colorida, bonita, ela é. Sim, é bem bonita. Bonita? Só que essa aqui, pessoal, é é atual, pessoal. Essa aqui é novinha, eu comprei, paguei R$5. Então, isso aqui é uma tabela periódica, eu vou explicar para vocês como ela funciona, certo? E aqui atrás também temos coisas, e essa tabela periódica aqui é uma tabela periódica menor, certo? Ela é aquela tabela periódica só com alguns pontos que servem é usada para vocês fazer concursos e provas. Então, quem não tem tabela periódica, pessoal, procure comprar uma, né? Então, vocês vão receber isso aqui. Essa aqui eu até comprei, paguei R$5, bonita, isso dura uma vida inteira. Claro, daqui 5 anos vai mudar as coisas, né? Então, o que acontece? Vai se trocando, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, o assunto de hoje, tabela periódica. Tabela periódica vocês têm que ter sempre na pasta de vocês, porque na tabela periódica ela é que nem a Bíblia para o cristão. Tem, ó, todas as informações boas. Massa atômica, número atômico, camada, período, família, metal, não metal e assim por diante. E essa aqui que sempre vem de cortesia, ela serve para quê, pessoal? Serve para vocês fazer provas. Então, quando vocês muitas vezes fazem um vestibular, aparece essa tabela. Tá ok. Então, pessoal, estamos gravando. Pergunto, dá para ler isso aqui numa boa? Tá um pouco difícil aqui para mim. Ah, é? O que tá difícil? Parece que assim tá um pouco longe. Vamos ver, vamos trazer um pouquinho mais próximo. Melhorou? Melhorou. Mais um pouco. Acho que assim tá bom. Então tá, joia. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou ficar aqui sentado, né? E vamos conversar agora sobre a tabela periódica. Pessoal, então, tabela periódica dos elementos químicos, certo? Então, nós temos aqui, hoje já conhecidos, uns 103, 104 elementos químicos. Mas tem muitos elementos ainda que um dia vão aparecer. Então, olha só. Vamos agora, então, começar com um histórico da tabela periódica dos elementos químicos. Então, olha só. Por volta do ano de 1800. Quantos anos já faz isto? 220, mais ou menos, certo? Ó, os cientistas conheciam cerca de 30 elementos químicos, certo? Pessoal, 30 elementos é muito ou é pouco? Pouco, considerando os que a gente conhece agora. Mas o que se conhecia, não é isso? Então, o que acontece? Umas 30 elementos químicos é que nem vocês... É uma turma de 30 alunos. Quando vocês vêm no IFSC, uma turma de 30 alunos. Em 2 semanas, o que acontece? Vocês já conhecem todos, é ou não é? De nome, ao menos, né? Concordam? Sim. Agora, se são 60, já demora mais. E se são 100 e poucos, mais ou menos, é pior ainda. Então, são 30 elementos, é tranquilo, uma tranquilidade, né? Mas
Já, ó, mas foi sempre se estudando e descobrindo mais elementos. E ainda o pessoal está se descobrindo. Então, ó, então, por volta de 1800, cientistas conheciam cerca de 30 elementos químicos. Com o tempo, novos elementos foram sendo descobertos. Ó, na metade do século XIX, foi o quê? Século XIX, metade, 1850 mais ou menos. Então, ó, são 50 anos de diferença. Este número já havia duplicado, certo? Agora, hoje são mais de 100 elementos conhecidos. Então, pessoal, hoje tem muitos elementos radiativos que o pessoal não liga muito, tudo, mas ó, nós temos uma boa quantidade de elementos. Agora, continuando aqui, ó, os cientistas do século XIX, o que é o século XIX? 1900, ó, do século XIX, aqueles que trabalharam em 1800 até 1919. Ó, rapidamente perceberam como os elementos químicos apresentavam muitas propriedades variáveis. Então, eles viram o seguinte, ó, nós temos aqui 50 elementos químicos, 60 diferentes, mas eles têm o quê? Propriedades diferentes. O que quer dizer propriedades diferentes? Um elemento é sólido, outro é líquido, outro é gasoso e assim por diante. Um tem esta característica e outra não tem. Tá ok, pessoal? Então, tudo tranquilo? Dou uma lidinha rápida, assim, para se contextualizar um pouquinho. Tudo bem? Sim. Sim. Então, tá ótimo, pessoal. Então, vamos agora, então, só alterar agora essa cartolina, né, para continuarmos um pouco, né? Ó. Fechou? Tudo tranquilo? Sim. Ó, então, olha só, pessoal. Então, um dos grandes desafios daquela época foi explorar a grande diversidade de características dos elementos químicos e enxergar uma certa ordem nela. Então, você tinha os elementos soltos aqui, certo? Concordam? Mas... Sim. tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então, vamos supor, quando se constrói uma casa, vai se fazer só quartos? Não, faz o resto junto? Faz uma cozinha, faz uma sala, faz um banheiro, faz uma suíte, faz um quarto, faz uma varandinha, assim por diante. Então, o que acontecia aqui? Ó, então, eles tinham que se preocupar como organizar essa tabela periódica, não é isso? Sim. Então, uma empresa, pessoal, não é todo mundo que vai trabalhar no setor. Um trabalha na guarita, outro na limpeza, outro recolhe o dinheiro, outro gasta o dinheiro à toa e assim por diante. Então, essas são as coisas da vida. Então, olha só. Então, vamos lá. Embora vários cientistas tenham contribuído para atingir esses objetivos, é o quê? Organizar esta tabela periódica. Então, um grande mérito é normalmente creditado ao russo Mendeleev. Pessoal, Mendeleev, o que ele dizia? Mendeleev, muito importante. Este é o cidadão da tabela periódica, que elaborou uma maneira de organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades. Certo? E é usado ainda hoje. Mais do que isto, o método de classificação de Mendeleev permitiu. O que permitiu? Então, vamos lá, pessoal. Vamos trocar a nossa cartolina, né? Então, Mendeleev é o homem da tabela periódica. Muitas vezes, os vestibulares, eles chamam um senhor chamado de Moseley, mas esse não era, não, né?
Tá ok. Então, ó, continuando sobre a tal da tabela periódica. Ó, página 3, tá certo? Ó, então, o que aconteceu com o Mendeleev? Ele fez previsões surpreendentes. Ele chegou a antever a existência de elementos químicos que ainda não tinham sido descobertos e a prever algumas das propriedades desses elementos e de compostos que ele formava. Então, ele tinha lá 60, 70 elementos que ele conhecia, mas ele já previa que existia o quê, pessoal? Mais novos elementos. Tá ok? Ó, Mendeleev, Mendeleev é o homem da tabela periódica. Teve uma vida suficientemente pervertiu muito de suas previsões confirmadas pelo trabalho de outros cientistas. Então, quer dizer, o Mendeleev tem uma vida útil dessa idade e acabou. Mas então, ó, ele preveu muitas outras coisas sobre os elementos químicos e que outros cientistas realmente exploraram. Parabéns, ótimo. Eu acho que sempre o conhecimento ele tem que ser aproveitado. Então, nós temos aqui 107, 108 elementos químicos. O que vai acontecer? Talvez no dia que você chegar à minha idade, já vai ter 20 a mais. Tomara, né? Certo? Então, cita-se a Mendeleev o mérito de ter elaborado a ideia a que conduziu Tabela periódica? Então vamos lá, não quero já adiantar, não. Ó, conduziu, você já está estudando, né? Ótimo. Ó, conduziu a tabela periódica. Ó, então, a tabela periódica dos elementos, um dos instrumentos e de consulta mais utilizados pelos químicos e pelos estudantes de química de todo mundo. Então, você já tinha usado no passado a tabela periódica? Não cheguei a usar. Não, oitavo ou nono ano, né? Isso, foi no ano. Então, pessoal, o que eu vou dizer para vocês que são no curso técnico em Química? Então, recebem mesada do papai ainda ou cadeirada? A mesadinha vai um troquinho de vez em quando? Às vezes vem. Tá mais Então- pra cadeirada, professor. Como? Tá brincando. Tá mais pra cadeirada. Tá, então, quando vem o troquinho, já compro uma tabela periódica para vocês. Vocês são do curso técnico em Química, então vocês vão usar essa terceira fase, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Vocês vão fazer um curso superior, qualquer disciplina de Química que tem, vocês sempre vão ter o que? Uma tabela periódica. Isso aqui é o melhor investimento que vocês têm. Então, não é só para comprar ela e botar na pasta. Mas, assistem a televisão, olhem, leiam ela, observam e assim por diante. Tá ok? Professor, Fala. professor, tem problema se for uma tabela periódica mais antiga? Olha, se tu tem ela, não tem problema. Só que essa aqui, quem comprar, ela é um preço bom, já vem com essa aqui, ela é o quê, pessoal? O número atômico, massa atômica é a mesma coisa, não tem problema. Claro, no dia que tu chega no vestibular, tu vai receber isso aqui, num concurso assim por diante. Tu vai ainda receber uma prova que está escrito 1A, 2A, 3A, 4A e assim por diante. Então, esta aqui é o que? Bem atual. Tá ok? Então, claro, use essa, depois faz uma economiazinha na mesada e compre uma mais bonita. Então, pessoal, isso aqui é o Mendeleev, que é o patrão da tabela periódica. Então, os elementos são colocados como ordem crescente de número atômico. Então, você chega num vestibular daqui uns dias, diz assim, os elementos químicos são colocados em ordem crescente de número atômico. Sim, ordem crescente e não de massa.
certo? Então, Mendeleev, pensem bem, esse homem está sacramentado. Pessoal, então vamos fazer o seguinte agora um pouco. Eu vou tirar isto aqui, né? E vou fazer uma revisão rápida sobre a tabela periódica, depois nós vamos voltar novamente. Então, vamos lá. Ó. Estão vendo ela? Dá para ver mais ou menos? Não muito, professor. Eu não estou enxergando muito. É realmente, como os números são pequenos, né? Será que eu vou escurecer um pouquinho essa sala aqui? Deixa eu só escurecer um pouco, porque senão fica muito claro, né? Vamos fechar essa cortina. Melhorou? Melhorou, pessoal? Não, professor. Não? Não. Não. Não, realmente porque ela é pequena. Eu tenho uma tabela periódica grande, né, que eu deixei no instituto e ela desapareceu. Então, o que eu só vou dar uma pincelada por cima? Não precisa ver todos os elementos. Então, isso aqui é a nossa tabela periódica atual. Então, nós temos o quê? As colunas horizontais. Quantas colunas horizontais vocês têm? Alguém consegue contar? Alguém pode contar para mim? Me ajudem? 18? Horizontais, exato. Ó, colunas horizontais, não. Olha só. Então, ó, horizontal é isto aqui, certo? E vertical é isto aqui. Então, quantas colunas verticais nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, isso são o quê? As nossas colunas verticais. Também, colunas verticais, também chamado de famílias. Pessoal, sempre era muito chamado de famílias, agora eles estão chamando em grupos. Ó, grupo 1, grupo 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15. Então, grupo ou família? O que quer dizer grupo ou família? Num grupo ou família, o que acontece? As propriedades químicas são iguais. Tá ok? Então, pessoal, temos 18 famílias. Pessoal, então, como era antes a tabela periódica? Eles diziam assim, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Até 2, 3 anos atrás se dizia ainda. Talvez hoje, né, ainda a pessoa usa esses termos. E aqui era a família B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aqui era uma tríade, 1B e 2B. Então, pessoal, as colunas verticais, são o quê? Grupos ou famílias. Então, o que existe nessa coluna vertical? As propriedades sempre são o quê? Semelhantes entre si. Como nós temos os grupos, os grupos ou famílias, nós temos as colunas horizontais. Quantas colunas horizontais nós temos? Contem, me ajudem. Pode falar?
11? 11. Quem achou outro número? Botaram ali 9. É que eu contei com as de baixo. 9, tu achou? Estão botando ali no chat 9, 8. Na do professor eu contei 9. Na minha eu contei 8. Ah, é? Puxa vida. Os dois erraram. Não tem 10? Não. Tá bom. Pessoal, obrigado pelo esforço que fizeram para dar uma resposta. Então, pessoal, o que é uma coluna horizontal? Não é essa aqui? É ou não é? Concordam? Sim. Sim, sim. Sim? Aqui não é outra coluna horizontal? É ou não é? Sim. Aqui não é outra? Sim. Quantas já contamos? 3. 3. Certo? Agora aqui, quantas? 4. Aqui, 5. 5. Aqui 6. e aqui. 7. E estas duas aqui? É 8, 9? Pensando bem, elas entrariam na 7. Na 6 e na 7, né? Essa resposta, obrigado, Vitor. Olha só essa cor aqui. É roxo, é ou não é? É. Sim, E essa cor aqui? Também? Não é a roxo mesma também. coisa? Então, todos estes elementos aqui estão aqui dentro. Eles estão o quê? No sexto período e nesta família. Mas por que eles foram escritos lá embaixo? Porque você não tinha espaço para escrever isto, é ou não é? Certo, Sim, porque Vitor? senão ficaria desarrumada, né? Agora, olha essa cor aqui. Rosa. É rosa. Rosa. É rosa, passa por rosa, realmente. Não tão rosa, um pouquinho mais escuro. Não é igual a essa cor aqui? Sim. Sim. Portanto, todos esses elementos estão aqui. Mas por que eles foram colocados aqui embaixo? Para ter uma visão melhor. Então, eu pergunto, quantas colunas, quantos períodos nós temos? 18. Ah, não é? É, Sim. sim. E quantos períodos? 7. 7. Então, a tabela periódica atual, 18 famílias ou grupos e 7 períodos. Agora, o que acontece na família? O que acontece na família? As propriedades sempre são o que? Semelhantes entre si. Não dá, semelhantes é uma coisa e igual é outro. Então, é que nem dois irmãos gêmeos. Eles não são iguais, mas são semelhantes, não é isto? Sim. Então, tabela periódica atual. Isso aqui eu sempre pergunto no vestibular, pessoal. E a vida de vocês têm que saber, porque vocês vão agora usar conosco aqui, aliás, ano que vem vou embora, mas com os outros professores, você sempre tem que ter uma tabela periódica. Querem fazer um cálculo, estão no laboratório, mas a massa desse tem que ser... Ninguém precisa decorar essas massas atômicas, números atômicos. Mas vocês têm que saber usá-la. Então, nossa tabela é o quê? Colunas, verticais, que são as famílias. Nós temos o quê? Propriedades semelhantes entre si. 18 famílias. Temos as colunas horizontais chamadas de períodos. Então, não são 9 períodos, certo? Quantos períodos são, pessoal? 7, porque estes todos estão aqui e estes estão aqui. Tranquilo, senhoras? Tudo jóia? Sim. Fechou. Então, você sempre tem que ter o quê? Uma tabela periódica. Vocês estão vendo isso aqui lá em cima, pessoal? Estão vendo o hidrogênio? Sim.
Isto aqui é uma legenda. Para que serve essa legenda? Ela vai dizer tudo o que acontece aqui nesses números. Então, ele diz assim, ó, temos um 1 aqui do hidrogênio, número atômico 1, certo? Agora, nós temos aqui o 1S1, aqui, configuração eletrônica, é isso aí. Então, pessoal, então, aqui então é uma legenda. Se vocês precisam procurar uma coisa, vocês leem aqui e vão no seu devido elemento. Então, pessoal, da tabela periódica, ordem crescente de número atômico. Nós temos, ó, os períodos famílias estão na extremidade, ó, extremidade, certo? Aliás, essa família já que não existe mais. Então, vocês ainda podem encontrar nos livros ainda assim, família 1 ou 1A, 2A ou 2 e assim por diante. Mas, ó, pessoal, isso já está desaparecendo. Até ontem pesquisei um pouco nos livros, né? Pesquisei um pouco, não se fala mais em família, ó. Então, família é sempre 1, 2, 3 até 14. Mas antes se dizia assim, ó, família 1A, família 2A, 3A, isto já foi. Por isso, essas tabelas antigas que a senhorita antes me falou, não vai ter mais muita serventia. Então, é até interessante vocês comprar uma nova tabela periódica. R$5, né? É tranquilo. E é um investimento que você pode usar 3, 5, 10 anos. Tá ok? Então, tudo tranquilo? Vocês têm uma ideia, tabela periódica? Ó, famílias, de cima para baixo, e períodos. Famílias, as propriedades são o quê? Semelhantes. Tá ok, pessoal? Tá ok. Então, vamos... Ó, então, tabela periódica, olhe, vocês muitas vezes podem até pesquisar na internet, vão lá no Google, né? Jogam tabela periódica atual. Então, vocês vai aparecer muitas tabelas periódicas. Tá ok? Então, vamos voltar à nossa aula novamente. Então, ó, pessoal, famílias ou grupos e períodos. E agora, vamos continuando. Aqui, já foi. Aqui, tá certo. 4. Então, olha só. Então, ó, isso aqui nós já vimos. Então, estrutura da tabela periódica. Períodos ou camadas. Então, nós temos quantos períodos? 7 períodos. Ó, pessoal, então o período são as colunas verticais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Se dizia ainda assim, ó, camada K, L, M, N, O, P, Q. São, então, o quê? Ó, as 7 camadas, os períodos. Então, olha só, uma observação. No mesmo período, ó, pam, pam, pam. As propriedades não são semelhantes entre si no mesmo período. Agora, na família, o que acontece na família é o contrário. Famílias ou grupos. Então, nós temos 18 famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 18. Ó, as propriedades são semelhantes entre si. Então, muitas vezes, o pai e o filho têm mesmo, muitas vezes, são semelhantes. Por que são semelhantes? Porque são o quê? Da mesma família. Então, ó, pessoal, das famílias, as propriedades são semelhantes entre si. Certo? Nas famílias, que são as verticais. E aqui nas horizontais, os períodos não são semelhantes entre si. Eles têm o quê? O mesmo número de camadas. Fechou? Então, tudo tranquilo sobre família e período? Tranquilo, né? Vamos lá, aqui foi, né?
Opa, foi demais. Olha só, pessoal. Então, continuando. Aqui, como está? Joia? Joia. Fechou. Tranquilos? Estão vendo aqui, numa boa? Sim. Então, olha só. Aqui, pessoal, por determinação da IUPAC. O que é essa IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela fica em Genebra, né, na Suíça, e geralmente quem vai se reúne uma vez por ano, os bambambam da química. Quem são os bambambam da química? Aqueles que têm 65, 70 anos se reúnem para discutir como é a tabela periódica, o que podia ser mudado e assim por diante. Mas essas mudanças não são sempre... Elas acontecem muito pouco, essas mudanças, porque a tabela periódica é uma coisa bonita, romântica e assim por diante. Então, o que quer dizer o quê? IUPAC. Pessoal, isso vocês têm que cuidar. Ó, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Um dia eu escrevi numa prova, o que quer dizer a sigla IUPAC? Quer dizer União Internacional e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, conforme a IUPAC, os grupos são numerados de 1 a 18. Então, nós temos 18 grupos ou famílias. E ainda é bastante utilizado de representação como letras minúsculas. Então, nós tínhamos o que família 1, o que quer dizer? Essa representação aí, aliás, de letras ou números. Então, nós temos família, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou ainda, família 1A ou... aliás, família 1 ou 1A. Mas isso aqui, pessoal, está desaparecendo. Isso não existe mais. Família 2 ou família 2A. Família 6A ou família 16. Então, estes números não é aconselhável mais usar. Só que o que acontece? Vocês vão encontrar livros ainda com esse A, B e assim por diante. Então, o que é? Família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, a disposição dos elementos na tabela periódica é tal que os elementos com propriedades semelhantes fiquem no mesmo grupo ou família. A própria palavra diz família. Então, o irmãozinho é parecido com o irmão de vocês, é parecido com vocês, um pouco parecido com o pai, e assim por diante. Porque é o que, pessoal? Família. Então, a disposição dos elementos na tabela periódica é tal que os elementos com propriedades semelhantes entre si fiquem no mesmo grupo ou família. Certo? Então, continuando um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Olha só. Continuando. Então, olha só. Alguns grupos ou famílias, por sua importância na química, recebem nomes especiais. Então, muitas vezes tem os nomes especiais, até nos apelidos, muitas vezes, pode-se dizer, né? Olha só, então o grupo 1, que seria o quê? O grupo 1, onde está a minha tabela? Está aqui, O grupo 1 é este aqui, Grupo 1 ou 1A é o grupo dos metais alcalinos. Então, esse nome vocês devem saber. Grupo 1, também chamado de metais alcalinos. Depois, nós temos aqui o 2, o grupo 2, ou 2A. Podia colocar assim 2, ou também pode ser humano. É o grupo dos metais alcalinos terrosos. Tá ok?
Tá ok. Então, vamos lá agora. Nós temos, então, ó, o grupo 1, grupo 2, que são importantes, são especiais. Depois nós temos o grupo 6, ou o grupo 16, que seria quem o grupo 16? Ó, seria esse oxigênio, enxofre, e assim por diante. São o que? Os calcogênios, nomes especiais. Ó, grupo 17, ou 7A, é o grupo dos halogênios, certo? E agora, o grupo 0 ou 18 é os gases nobres. Então, nós temos o quê? 5 grupos que têm nome especial. São quem? Metais alcalinos terrosos. Aqui, calcogênios, halogênios e os gases nobres. Estes são aqui que acontecem em maior abundância. Então, eles têm o quê? Nomes especiais. Tranquilos, pessoal? Tem alguma pergunta? Pode perguntar? Não, não? Sim, sim, sim? Não. Ah, melhor ainda. Já tem cheiro de comida aqui no meu prédio. Aqui. Vamos ver onde que eu vou arrumar comida hoje. Tá bom. Ó, pessoal. Agora mais uma coisa. 2, 3 ainda, né? Olha só. Agora vamos conversar. Deixa eu ver. Aqui, tá aqui. Então vamos lá. Como são ainda classificados os elementos? Pessoal, os elementos podem ser representativos ou de transição. Então, pessoal, elementos representativos ou elementos de transição. Quem seriam os nossos elementos representativos? Ó, representativos. São aqui, ó. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são todos os elementos, ó, 1, 2, depois de 13 a 18. Elementos representativos. Por que eles são representativos? O professor Watson, certamente, semana que vem, vai fazer distribuição eletrônica, vai dizer assim, eles têm o subnível S ou P. Isso ele vai explicar. Tá ok? Agora, então, ó, nós temos então o que aqui, ó? 1, 2, 13 até 18. E esses aqui do meio, que tem número atômico de 3 até o 12, são chamados de elementos de transição. Certo? Então, olha só. Agora, os períodos. O que são os períodos? Os períodos são o que, pessoal? As colunas verticais. É a classificação de acordo com o número de camadas. Então, nós temos aqui, ó, 7 camadas. Então, pessoal, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, pessoal, temos elementos representativos ou de transição. Então, da extremidade são o quê? Os elementos representativos. E os aqui no centro são o quê, pessoal? Os elementos de transição. Então, o que é o período, pessoal? O período é o quê? A coluna vertical. Fechou? Fechou. Vamos conversar mais um pouquinho, virando aqui a página. Opa! Ó. Pessoal, olhando a aula, ia ter, às vezes fez asco. Pessoal,
Então, vamos lá, pessoal. Nós temos mais um critério de classificação dos nossos elementos químicos. Então, isso aqui, pessoal, vocês já memorizaram como é o modelo da tabela periódica? Já memorizaram isso aqui? Mais ou menos, mas sim. Não, sabe o que tu faz? Tu faz o seguinte, tu vai desenhando umas 3, 4 vezes, né? Então, tu já sabe, ó. Então, vamos, ó. Temos isto aqui no meio, aqui tem números e aqui tem números. Ó, aqui no fundo são os gases nobres. Por que que eles são chamados de gases nobres? Por quê? Porque eles são nobres. O que quer dizer nobre? Eles têm o quê? A última camada completa. Eles são estáveis, os gases nobres. Eles não querem reagir com ninguém. Gases nobres. Agora, se nós pegarmos aqui à esquerda, vocês viram o que, pessoal? Vocês viram magnésio, que é um metal, o césio, o frâncio, o molibdênio. Então, esses aqui são os nossos metais. E esses nossos metais sempre têm o quê? 1, 2 elétrons, 1, 2, 3 elétrons na camada de valência. Isto o Watson vai falar. Agora, pessoal, olhando aqui, nós temos uma cunha aqui, certo? Pegando a tabela periódica, esta cunha aqui são os não metais. E aqui são o quê? Os semimetais. E aqui são o quê? Nossos gases nobres. Então, os elementos, quanto à distribuição eletrônica, nós vamos ver bastante, vão ser o quê? Metais, não metais, semimetais e gases nobres. Tranquilos? Tranquilos demais. Tá ok. Vamos ver se temos mais uma coisa nessa tabela aqui, né? Aqui já acabou. Fechou. Opa. Pessoal, opa, fechou bonito, né? Então, olha só, algumas propriedades periódicas dos elementos. Então, algumas propriedades periódicas dos elementos. Então, olha só, quando os elementos químicos são organizados em... Quando os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico. Pessoal, nós temos um número atômico e a massa atômica, né? Ocorre uma periodicidade em algumas de suas propriedades, ou seja, repetem-se regularmente elementos com propriedades semelhantes. Essas regularidades da natureza é conhecido como lei periódica dos elementos químicos. Certo? Lei periódica dos elementos químicos. Então, olha só. Nós temos aqui um elemento químico. Então, nós já sabemos o seguinte, um elemento químico, eu falei esse dia para vocês, mas o Watson vai falar, núcleo e eletrosfera. Então, o núcleo é a parte central e a eletrosfera, onde estão os elétrons. Então, o que acontece? O que seria o raio atômico? É a distância aqui da carga positiva até a negativa. Então, na distribuição eletrônica, na semana que vem, nós vamos ter muitas vezes 3, 4 camadas e uma só. Então, quanto mais camadas, maior vai ser o raio atômico. Fechou? Fechou. Vamos, pessoal, mais 1, 2, 3, 4, depois vamos almoçar. Então, pessoal, o que acontece, então, aqui no raio atômico? No
Pessoal, ó, no raio atômico. Então, olha só, no grupo, ó, grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo, porque há um aumento de número de camadas ocupada por elétrons. Então, ó, pessoal, nós temos aqui um grupo, vamos supor um grupo. Ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, frâncio e rádio. Então, pessoal, quem tem maior raio é o rádio, porque ele tem o que? 6 camadas. Aliás, 7. Aqui nós temos 3 camadas. Então, no grupo, o raio atômico, ele aumenta sempre de cima para baixo. E agora, no período, pessoal, o período, essas colunas aqui, pessoal, as horizontais. O raio atômico aumenta da direita para a esquerda, ó. Aumenta da direita para a esquerda. Porque para um número atômico de camadas, os elementos situados à esquerda possuem carga nuclear menor. Então, se nós pegarmos qual é o elemento que tem maior raio, é o frâncio. Tem mais camadas e menos elétrons que estão atraindo. Então, esse é o quê? O frâncio é o que tem o maior raio de todos os elementos. Agora, pessoal, falar mais uma coisa. Afinidade eletrônica. O que quer dizer afinidade eletrônica? Quem conta para mim? Quem me conta? O que é afinidade por chocolate? É gostar de chocolate, não é isso? Isso. E afinidade eletrônica é afinidade por elétrons, não é? Isso. Então, olha isso, ó. Então, a afinidade eletrônica de um átomo é a quantidade de energia liberada quando um átomo gasoso isolado do seu estado fundamental, ó, do seu estado fundamental. O que acontece no seu estado fundamental? Já vamos trocar essa cartolina aqui, né? No seu estado fundamental, recebe um elétron, certo? Então, olha só, pessoal. Ó, então, eu tenho aqui um cloro. O cloro está aqui no lado do flúor. Mais um elétron vai, ó. Então, aqui eu tenho átomo neutro, recebeu um elétron, vai ser uma carga negativa, certo? Então, quem tem a maior facilidade em receber elétrons é o nosso flúor. Os gases nobres, que são estes aqui, que tem de um S2 e o resto tem 8 elétrons. Eles têm afinidade por elétrons? Não. Por que eles são chamados de gases nobres? Eles não querem se misturar com ninguém. Eles estão numa boa. Eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio. Agora, pessoal, outra propriedade. Densidade. Certo? O que quer dizer densidade? Vocês vão ver isso na física. É a razão da massa de uma espécie pelo seu volume. Então, olha só. Densidade de um corpo expressa a relação entre a massa e o volume ocupado por esse corpo. Então, pessoal, isso aqui seria a nossa representação da tabela periódica. Então, aquele que tem maior densidade é o ósmio. Mas vamos esquecer aqui. Então, nós temos aqui, ó, cresce da direita até o centro e da esquerda para o centro, da direita para o centro. Então, esse é o que tem maior densidade. Quer dizer, é aquele que é o que? O mais pesado. Pessoal, continuando mais um pouco. Opa.
Opa, sim. Pessoal, aqui, lá embaixo tem que mudar um pouquinho. Pessoal, então vamos lá. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É quando a temperatura passa do estado sólido para o líquido. O que é o ponto de ebulição? Quando ele passa do estado líquido para o estado vapor. Isto a uma determinada pressão. Então, pessoal, ponto de fusão. Pessoal, qual é o ponto de fusão da água? Quem sabe? Quem quer contar? Qual é o ponto de fusão da água? Quem me ajuda? Não é 0 graus? Sim? Sim. Ó, então, o que acontece nos... Ó, se você tem uma pedra de gelo a -2, ele permanece sólido, concordas? Vitória? Concordo. Se você chega a 0 graus, o que vai acontecer? Ela vai ficar numa temperatura meio termo, ela não vai nem congelar, nem ficar muito líquida. Ele vai ter o quê? Vai ter água e um pouquinho de pedras, ou não é? Agora, a 1 grau, qual é o estado físico? Ele vai começar a ficar mais gelo, assim, mais sólido. Não, daí ele vai ficar líquido. Líquido? Claro. 1 grau. 1 grau positivo, tá? 5 graus é líquido. 100 graus ele vai estar líquido e gasoso, é ou não é? É. Passou do 100 é o estado gasoso. Então, isso, ó, ponto de fusão. Isso aqui é muito importante na química, porque tem as substâncias que têm ponto de fusão e ebulição diferente. Então, é a temperatura uma determinada pressão. Então, pessoal, a pressão é muito importante. Quando vocês vão chegar à terceira, quarta fase, então vocês vão entender a tal da pressão. Por que a pressão é fundamental? E agora, o que é a temperatura de ebulição? É a temperatura no qual o líquido se transforma em vapor, ou estado gasoso, a uma determinada pressão. Então, ó, pessoal, esse aqui é um molibdênio, que tem o quê? Maior temperatura de fusão e ebulição. Ok? E agora, chegando o momento quase do bife, né? Vamos pensar. O cheiro já está chegando. Então, pessoal... Opa, ebulição, temperatura de ebulição. Então, vamos lá, pessoal, agora concluindo, aqui já tinha escrito. E agora, o que é densidade, pessoal? O que é densidade? Pessoal, vamos pensar o que é a densidade. Você sabe quanto é a densidade da água? Quem me ajuda? Participando, Júlia. O que é a densidade da água? É 1 grama por ml. Quer dizer, se eu pego 1 grama de água, peso, vai ser o que? 1 ml. Isso é a densidade. Então, pessoal, ó, então o que é a tal da densidade? De um corpo expressa a relação entre massa e o volume ocupado por este corpo. Então, a densidade vai ser o que? Massa pelo volume, certo? Então, aquele que tem maior densidade é o tal do ósmio.
Tranquilo? Tranquilo demais. Pessoal, 11h31. Pessoal, Letícia, entendeu muita coisa, Letícia? Sim, entendi bastante. Bastante. Quantos por cento? 70, 80, 60? A aula inteira. Eu entendi agora, se eu fizesse a prova, eu ia tirar nota boa. Ó, tu tinha mãe, ó. Não se pode ter pressa demais, né? É, professora, é apressadinha. Perdeu. Mas sempre é um aprendizado também, né? Sim, pelo menos agora eu aprendi. Primeiro você assiste a aula, depois você vai fazer a prova, não é isso? Sim, Primeiro tomar banho, depois usar a roupa limpa. Não usar a roupa limpa é quando tu não toma banho ainda, não é isso? é verdade. Então, ó. Então, a gente fala muita coisa, né? Mas depois O conhecimento é que vale, né, professor? é o conhecimento que vale, mas a nota também o que é a nota? Ele é uma gratificação pelo teu conhecimento, né? Sim. Sim. Pessoal, 28 alunos, pergunta. Pessoal, pergunta. Ô, professor, Fala, eu Vitória. gosto eu entendi bem o que o professor quis falar. Eu gosto de ter copiadinho no meu caderno. Será que o professor não podia bater foto depois dos cartazes e mandar no grupo? Eu mandei esses dias, foi ou não foi? Foi. Eu vou mandar isso já agora para vocês, tá? Obrigada. Porque isso aqui é interessante, você reolhar de novo. Muitas vezes você não Tem bastante coisa importante, né? Sim, na tabela periódica, vamos ser sinceros, tabela periódica, ó, olha só o que tem aqui, o que tem aqui tudo, né? Então, quer dizer, em uma aula a gente tem que só dar os tópicos principais, né? Então, ó, aqui, no semestre que vem, o que vai acontecer, pessoal? Eu não vou dar mais aula síncrona para vocês. Sabe o que é? Eu já tenho todas as aulas gravadas em cartolina, que nem isso aqui. Então, se eu chego no dia, vocês pegam minhas aulas e podem assistir as 2, 3 aulas. Olhando tudo e deu. Façam as atividades, mas olhe um pouquinho os slides que foram anexados, vocês vão fazer isso numa boa. Mas, pessoal, sempre é bom, pessoal, entrar no Google e pesquisar um pouco sobre tabela periódica. Mas cuidado, pessoal, cuidado. Não vamos pegar ano 2010. É sempre bom olhar o ano de 2018 em diante. Porque 19 e 20 já não aconteceu mais muita coisa não nessa pandemia. Então tem muitos artigos bons que vocês podem ler e assim por diante. Tá ok? Então, Vitória Martins Bruns, tudo bem? Privilégio estar com vocês. Daiane, Victor. As mulheres sempre estão mais em peso, não é? Não é isso? Por que isso? Professor, é que tem mais menina na sala. Quantos alunos vocês são no total ainda? Uns 47, mais ou menos. Ontem à noite eu tinha olhado, então acho que tinha... Ontem tinha 45. 45. Ontem tinha uma avaliação para terminar ainda, né? Acho que foi anteontem, não foi? Ou foi Não, ontem? Eu não sei. ontem. Foi ontem o dia. Não, mas eu olhei, acho que era pelas 7 da noite e tinha 40. Então acho que os outros fizeram ainda, como se diz... O tanto de gente que tem no grupo, 45. 45 é bom, né? Mas, ó, pessoal, então eu digo sempre o seguinte, muitas vezes o aluno tirou 40%, 60%, nota 6, nota 7. O pessoal não se preocupa muito, porque no fim de semestre a gente sempre vai fazer uma recuperação, né? Claro, a gente não pode... Pessoal, recuperação... O que é recuperação? É a última alternativa. Então, nunca se aposta nessa última alternativa. Procure fazer as coisas bem direitinho durante o semestre. Chegou no finzinho, daqui 2 semanas fazem atividade, fechou e tchau. E uns ainda tem que fazer, talvez, recuperação. Mas eu gostei da turma e as notas são muito boas. Então, pessoal, privilégio estar com vocês.
Eu sempre vou aparecer com o Watson semana que vem, que ele vai dar distribuição eletrônica, né? E tem mais um outro assunto, né? Ele fez cirurgia esses dias, tá um pouquinho doente ainda, né? Mas o problema é o seguinte, ele tinha que descansar um pouco, ele é meio agoniado, fica até 2, 3 horas fazendo as coisas, e não sei, assim por diante. Então, pessoal, vamos estar aqui na quinta-feira, vou receber vocês, o Watson daí vai agora ficar com as 2 semanas. Saudades dele já, Letícia? Já tô com saudade, professor. Tá bom, tá bom. Então, ó, estou me despedindo, mas segunda fase estaremos juntos, né? Tomara, né? Não, com certeza, já saiu os horários, a gente vai ficar com a mesma turma. Só que daí vai ser 2 aulas semanais só, que são 3, né? Que é o calendário, né? Então, a gente não precisa mais preparar isso aqui já tem tudo gravado, vocês podem assistir as aulas já prontinha. Não preciso mandar para você, Vitória, certo? Já está tudo prontinha, já. Acontece o seguinte, que eu peguei essa disciplina agora nova, porque o professor Watanabe foi no doutorado, né? Então, ele pegou uma disciplina de 2 horas e eu fiquei com essa de 3. Ô, professor, Fala? é que é sempre melhor, por causa que daí a gente já pega, não precisa assistir a filmagem toda, sabe? Só pega e copia. Ah, sim. Tu vai estar, exatamente, tu fica lá, porque daí tu pode interromper a gravação, tudo, né? Fica melhor. Eu prefiro foto. Ah, é? Ah, tá certo. Não, mas essas fotos que eu gravei, nem sei mais onde eu deixei, né? Mas tu pode assistir a 2, 3 vezes a aula, tu pode jogar ela para frente e para trás, né? Tu entendeu? Sim. Mas o segredo, como dizem os alunos do semestre passado, tu assiste as aulas gravadas, a copia, depois tu faz o exercício. Tem gente que quer fazer primeiro o exercício, depois assistir. Não, porque durante a aula gravada você vai pescar mais informações, não é isso? Então, a primeira coisa é você sempre assistir os vídeos, né? Depois tu volta e faz as atividades. Certo, Vitória? Certo. Então, pessoal, vamos agora dar um tempinho para interromper a gravação. Não me fogem ainda, né? Aliás, interromper a gravação. Interromper. Pessoal, então, um grande abraço. Quinta-feira,